Seguinte, rapaziada, hoje a gente vai ver um videozinho aqui polêmico, né? Que é do meu mano Itagolt, como o Megumi venceria o Mahoraga. E é o seguinte, na minha opinião, acho que sozinho o Megumi não tem como vencer o Mahoraga, mas bora ver o malabarismo aqui que meu mano Itagolt vai fazer pra tentar me convencer que o Megumi conseguiria vencer o Mahoraga. Megumi é o famoso garoto potencial de Jujutsu Kaisen, aquele que foi escolhido pela técnica mais forte do clã Zenin, as 10 sombras. Todos do alto escalão da feitiçaria reconhecem a promissora carreira dele como algo capaz de superar até mesmo o Satoru Gojo, e o próprio Seis Olhos entende isso. É tanto potencial que até o Sukuna foi atrás dele, roubando seu próprio corpo para fazer jus a todos os elogios. E nós sabemos que dentro de todo o repertório dessa técnica amaldiçoada que invoca Shikigamis, há um em especial que lhe coloca no patamar dos mais fortes, o general da espada de 8 cabos, Silas Mahoraga. Dentro do universo de Jujutsu, nunca nenhum feiticeiro que despertou as 10 sombras foi capaz de exorcizar o divino, sendo domado apenas. Então, no Jujutsu Kaisen Mods eles até falam que o único que conseguiu foi o Sukuna. Eu achei, né, que de alguma forma eles iam fazer uma citação que o Megumi também conseguiu, né, domar o Mahoraga. Só que não rolou não, cara. E aí fica esse feito aí exclusivamente pro Sukuna, né? Mas seria interessante se o Megumi tivesse conseguido isso aí. Pelo Rei das Maldições. No entanto, qual é o sentido de uma técnica ser introduzida na obra sem seu real potencial nunca ter sido explorado por um real portador dela? Claro, Então, é porque eu acho que o Mahoraga ele é usado assim como um artifício do roteiro pra ser esse todo poderoso, sabe? O resolve tudo. O usuário, se ele não tem mais saída, não tem pra onde escapar, chama o Mahoraga ali naquele ritual em conjunto, né? que tivemos Sukuna fazendo isso, mas aqui estou sendo bem claro onde quero chegar. Se Mahoraga foi criado, é porque de algum modo ele pode ser sim exorcizado pelo portador de forma limpa e justa, sem interferências do 01 do verso. E é por isso que neste vídeo eu vou teorizar como Fushiguro Megumi, com apenas o seu próprio poder, poderia vencer o Mahoraga e enfim ser o primeiro usuário nativo das 10 sombras a concluir o exorcismo do general. Muitas pessoas pediram para eu trazer este vídeo no último do canal, então aqui está. Peço a você que está assistindo esse vídeo para deixar o like e se inscrever caso realmente goste do conteúdo. Dito isso, bora lá! Bora. Neste cenário, primeiro precisamos entender como o ritual de exorcismo de um Shikigami funciona, em especial do Mahoraga. Basicamente, o usuário estende os punhos à frente do peito e recita a seguinte fala: "Com este tesouro eu invoco, espada de 8 cabos, divergente Sila Divina General Mahoraga", Mahoraga ele é bolado até no ritual dele, né? Toda uma parada, velho. fazendo a sombra aparecer bem atrás dele. Assim como o Megumi fez, o portador ainda pode puxar outras pessoas para dentro do ritual, forçando um combate de terceiros contra essa aberração. Mas neste caso, como estamos trabalhando a autonomia de Megumi, desconsideraremos qualquer interferência de terceiros. Inicialmente, Megumi Perfeito. precisaria ter no mínimo todos os Shikigamis domados, exceto o Silas. Além dos que estamos familiarizados vendo ele utilizar, ele teria o Boi Perfurante, o Muito Cervo forte, Redondo e tá? o Os Funeral dois do muito Tigre, fortes. apresentados apenas pelo Meguna. Dois destes citados seriam essenciais para a estratégia. Então, o problema é que o do Tigre não foi mostrado o que, é que ele faz, né? O Cervo aqui, ele fica emanando energia positiva e cura o usuário, né? E o Tourão aqui, ele tem basicamente força infinita desde que ele esteja lá acelerando, acelerando, acelerando. Mas o Tigre eu estou muito curioso, queria saber o que, que esse Tigre faz, cara. Que iremos utilizar: o Boi Perfurante para atacar e o Servo para suporte. Dito tudo isso, ainda temos a expansão de domínio incompleta do Megumi, mas que com o refino necessário poderia sim chegar no auge com uma barreira fechada. Na verdade, se formos considerar a peculiaridade na expansão do Megumi, que é o fato dele ter um totem entre aspas, assim como no de Sukuna e Kenjaku, os únicos com uma expansão sem barreira, o nosso garoto potencial poderia sim chegar, talvez, neste patamar de abrir um domínio da mesma forma. Então, eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que combina muito com o jeito que o domínio do Megumi funciona ser um domínio de barreira aberta, cara. Até pelo totem, pelo jeito que funciona a expansão, ia ser irado se fosse desse jeito. Bora lá. Em um lugar sozinho, o ritual enfim seria iniciado. Megumi, um feiticeiro de semi-grau especial, teria a completa permissão de abrir este exorcismo, e assim começaria.
No surgimento de Silas Mahoraga, Megumi faria o óbvio, entraria dentro da sua sombra e se deslocaria de posição, deixando o Shikigami inicialmente confuso. A abordagem seria única, o Fushiguro se levantaria na retaguarda do Shikigami, convocando juntamente milhares de coelhos. A poluição visual e ao redor do general lhe deixaria totalmente confuso e abriria margem para Megumi executar a primeira parte do seu plano. Nui totalidade. Ao contrário de uma fusão com Agito, nesta situação, o feiticeiro seria mais inteligente. Ele faria o pássaro herdar os poderes do boi perfurante. Pô, aí é uma fusão interessante, muito forte. Acho que ainda não dá pra conseguir exorcizar o Mahoraga, mas seria muito bolado, né, cara? O Nui com o touro, porra. A simples capacidade de aumentar de forma infinita a força dos seus ataques conforme pegue impulso, e assim seria enviado para os céus, para bem longe, desde o início do combate. Mas Mahoraga claramente não ficaria parado. Seria questão de instantes para ele começar a se mover e, dentre a pilha de coelhos, achar o portador das 10 sombras escondido. Ainda mais após invocar a totalidade de Nui, ele teria a posição exata. Neste caso, Megumi precisaria ser extremamente cuidadoso e utilizar de todas as manobras da técnica ao seu favor. Quase que no reflexo, o feiticeiro faria uma fusão de totalidade rápida, a herança dos cães divinos, a grande serpente e o cervo redondo. De primeira vista Interessante você também. olha e pensa, qual seria o resultado disso? E já consegue enxergar quase que um cérebro bem na sua Exatamente. frente. Pela grande serpente, os dois cachorros ganhariam proporções enormes, assim como o Nui de Sukuna, e os instintos apurados e força bruta dos próprios cães também seriam colocados. E claro, em principal, a carta coringa deste Shikigami, o cervo redondo municiado e capaz de emitir energia positiva. Mahoraga seria interceptado brevemente por essa junção, que avançaria com a sua lâmina Yami no Tsurugi, para acabar o quanto antes com aquela batalha. No entanto, ele sentiria algo que desbancou de surpresa até mesmo um honrado, uma poça de sombra fazendo seu pé direito cair, deixando o Shikigami brevemente desequilibrado. E aí, com uma mordida bem colocada, o cão deixaria Silas imobilizado, enquanto neutralizava qualquer adaptação com a emissão. Será que conseguiria deixar o general Mahoraga imobilizado com uma mordida e puxando um pouquinho ele para sombras? É difícil, cara. Ainda mais com o lance da adaptação e a velocidade que o Mahoraga se adapta é muito complicado. Mas é possível, né? Se a gente for levar pro imaginário aí, possível é. De energia positiva. Apesar de Mahoraga não usar ataques de energia amaldiçoada ou sequer ser uma maldição para sofrer diretamente com a energia reversa, a sua composição ainda assim é feita pela energia negativa. Desta forma, mesmo que um pouco, a emissão do servo enfraqueceria o processo de adaptação às 10 sombras, o deixando realmente desorientado. Como um avião que vem dos céus, o conflito de Shikigamis ocorrendo na Terra seria parado, certamente com o fim do combate. Megumi permaneceria a todo momento escondido nas sombras sob o mesmo formato que Sukuna fez contra o Gojo, apenas esperando o baque final. A totalidade entre Nui e o boi desceria após pegar um impulso estrondoso sob o voo, atingindo com seus chifres em cheio o corpo de Mahoraga e, por consequência, dos outros Shikigami. Então, se for realmente infinito enquanto ele pegar impulso, o poder for aumentando e você somar o poder dele com o poder do Nui, que é de gerar eletricidade e tudo mais, fora a velocidade, né, que é basicamente um pássaro, aí talvez você consiga gerar um golpe forte o suficiente para acabar com o Mahoraga de uma vez. É difícil de imaginar, mas aí eu comprei aqui a ideia do Itagochi aqui, que eu concordo, cara. Se gerar energia infinita, assim, aumentar cada vez mais o impacto, talvez consiga sim derrotar o Mahoraga desse jeito. Fazendo, por Possibilidade fim, legal. o exorcismo do Silas de forma mais estratégica possível. Caso o Megumi sentisse que o golpe do Nui Boi não fosse suficiente, ele ainda poderia fechar um pacto auto-vinculativo na sua técnica, da qual aumentaria o poder desse golpe em troca da própria vida deles. Seria uma aposta arriscada, mas que na minha opinião poderia funcionar sim. E ainda, se por algum milagre restasse uma É, partícula com do um general, pacto então, aí Megumi poderia ressurgir eu das acho que sombras conseguiria mesmo. sorrateiras que ele se guardou por todo o combate. Com a fragilidade de Mahoraga, bastaria o Fushiguro invocar o sapo, elefante ou tigre com a fusão de todos os seus outros Shikigamis perdidos, e assim criar uma sombra perfeita para fechar o caixão. E se mesmo assim não for o bastante, Será que se o Mahoraga for derrotado e junto todas as outras sombras, consegue fazer uma totalidade junto com o próprio Mahoraga? Isso é interessante, né, cara?
A gente ainda tem a cartada final, a expansão de domínio. Com acerto garantido nessa etapa do game, Mahoraga bem provavelmente ainda não teria se adaptado às 10 sombras pelo curto espaço de tempo e propriamente a gama de habilidades diversas que a técnica apresenta. Com o uso dessa sombra fundida acoplada numa expansão de domínio do Megumi, não restaria dúvidas. O último dos Shikigamis enfim seria exorcizado. Pois bem, agora Megumi se tornaria o feiticeiro mais forte da era atual, com um Mahoraga conquistado. A gente Tem os seus poréns aí, tá? Talvez não fosse o mais forte da era atual, mas... poderia ver outras formas de como o Megumi conseguiria vencer o Mahoraga, mas eu creio que essa estratégia, utilizando o Boi e o Nui para pegar uma impulsão muito forte no ar, seja o bastante para conseguir deixar o Silas pelo menos numa situação vulnerável o suficiente para o Megumi finalizar com a expansão de domínio. Afinal, foi dessa mesma forma. O negócio é que o Mahoraga ele meio que não fica vulnerável, ele se cura muito rápido, né? Assim, eu acho que a estratégia que ele falou é válida e talvez fosse sim forte o suficiente para conseguir derrotar o Mahoraga, dependendo do tanto de impulso que pegasse, né? E fazendo um pacto vinculativo, então acho que daria mesmo. Mas se não fosse suficiente, ele ia se curar rapidamente. O Mahoraga é muito apelão, cara. Que o Sukuna fez para exorcizar ele lá em Shibuya. Ele fragilizou o Mahoraga com a expansão de domínio, da qual o Mahoraga já estava brevemente adaptado. Outra coisa, será que o Mahoraga ele se adapta à técnica das 10 sombras como um todo, ou ele teria que se adaptar a cada técnica de cada Shikigami separadamente? Realmente eu não sei como é que funcionaria. E aí ele veio com fuga, destruindo tudo por completo. Eu vejo um cenário bastante propenso pro Megumi fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Primeiro, ele deixaria o Silas em uma situação de vulnerabilidade com os Shikigamis e poderia fechar o caixão com uma expansão de domínio, utilizando justamente o Shikigami de totalidade de todas as outras sombras. Eu ainda desconsiderei um hacks que poderia simplesmente mudar o combate, que é o Megumi deixando as sombras já feitas antes mesmo de invocar o Mahoraga. Sim, ele poderia invocar todas as totalidades que eu disse aqui, ou todos os outros Shikigamis, e deixar já eles postados em prática para fazer esse plano dar certo, incluindo, por exemplo, não fazer a totalidade do Nui com o Boi, como eu fiz aqui, e simplesmente colocar o Shikigami numa esteira elétrica para ele correr e pegar impulso infinito. E aí É uma boa ideia, absolutamente uma boa ideia. E simplesmente aproveitar de uma brecha que o Megumi criaria com o Mahoraga para atingir o Shikigami e exorcizar ele. Esse Shikigami é muito forte e tem um potencial exponencial muito grande, cara. O Boi Perfurante é um dos grandes poderes da técnica das 10 sombras. Sem falar do Cervo Redondo, que sim, apesar da gente não ter visto a energia positiva tendo algum tipo de efeito no Mahoraga, até porque o Mahoraga também utiliza energia positiva, É a já que ele espada, tem né? a lâmina Yami no Tsurugi, que é uma lâmina coberta por energia positiva. Eu creio que a adaptação, seja o processo, caso tenha energia positiva infundida diretamente no Mahoraga, poderia ao menos enfraquecer ou aumentar o tempo de adaptação da roda do Dharma. Mas no fim, a gente tem diversas formas de teorizar isso. No final das contas, eu creio que se o Megumi tivesse sido melhor aproveitado em Jujutsu Kaisen, ele com certeza conseguiria arrumar uma forma concreta dentro da história de exorcizar o Mahoraga, e essa daqui é a minha versão, é a forma que eu acho que poderia ter acontecido. E aí, meus amigos, com essa habilidade, o Mahoraga no Megumi, Fushiguro poderia atribuir a adaptação, ou seja, a habilidade de se adaptar a eventos, no próprio corpo, e fazer como o Sukuna fazia, que era basicamente, começava a lutar com o adversário, era exposto aos ataques dele, e quando fosse no momento chave da luta, Sukuna já invocava o Mahoraga adaptado. E aí Aí é o famoso apelação, né? Desse jeito aí é forte demais, cara. Você ir deixando ser acertado ali e fazer a luta durar, né? Pra simplesmente quando a coisa estiver ficando mais difícil, já traz uma Horaga adaptada e resolve a situação de uma vez só. E o adversário não tinha o que fazer, porque ele achava que o Mahoraga ainda deveria passar pelo processo de adaptação, mas não. A roda do Dharma já estava fazendo efeito com o próprio Sukuna. E aí, meu amigo, um Mahoraga adaptado à sua habilidade já na tua frente, acabou, Não tem o que esquece, fazer. fim de jogo. Enfim, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Gostei do vídeo, cara. Me surpreendeu muito. Eu não sabia o que ele ia trazer aí, né? Pra fazer o Megumi derrotar o Mahoraga. Mas achei muito interessante as ideias que ele trouxe. Eu não tinha pensado, né, em usar desse jeito os Shikigamis. Legal, cara. Gostei mesmo. E a gente vai ficando por aqui. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau.